Vou tentando entrar aqui para melhor não. Olá a todos, muito boa tarde. Nós estamos iniciando mais uma live de cenário econômico e investimentos da Previ Bayer, a primeira live de 2026. E hoje a gente preparou um encontro muito especial para vocês e vamos compartilhar aqui um pouco dos resultados dos primeiros meses do ano e mostrar como a estratégia de investimentos da Previ Bayer tem se comportado na prática dentro desse cenário que a gente sabe que continua bastante desafiador. Além disso, hoje nós temos o prazer de contar com duas convidadas muito especiais da Sul América Investimentos, que aceitaram o nosso convite para enriquecer ainda mais essa conversa. Elas vão trazer um pouco da visão de mercado, perspectivas sobre o cenário econômico e também algumas reflexões importantes sobre a presença feminina nesse universo dos investimentos. Aproveitando o mês de março, que a gente sabe que é bastante simbólico nesse sentido. Mas antes da gente começar efetivamente com a nossa live, eu queria reforçar alguns combinados rápidos aqui com todos os participantes. O chat está aberto ao longo de toda a live, então fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês. Ao final, nós vamos reservar alguns minutos para responder essas perguntas. Caso a sua pergunta não seja a respeito do tema tratado aqui nessa live, nós pedimos para que vocês encaminhem essas dúvidas para os nossos canais de atendimento. E aí o nosso time vai responder a essas dúvidas prontamente. Também lembrar a todos que esse encontro está sendo gravado e ficará disponível posteriormente em todos os nossos canais, tanto no site quanto no YouTube da Previ Bayer. Então, agora, sem mais enrolação, eu quero começar convidando o Lucas, nosso especialista de investimentos, mostrando alguns resultados nos primeiros meses do ano e, posteriormente, eu volto aqui para apresentar as nossas convidadas para vocês. Lucas, o tempo é todo seu agora. Oi, boa tarde a todos. Sou o Lucas Marcelo, analista de investimentos aqui da Previ Bayer. Vou começar apresentando nossos resultados, dando um pouco de foco na nossa estratégia, né, nos nossos 5 fundos cores que compõem nosso portfólio de investimentos, tá? Aqui nós temos os nossos 5 fundos, né, que já é a nossa estrutura constituída de investimentos, começando pelo nosso fundo Buy Turquesa, que é o nosso fundo de títulos mantidos até o vencimento, com marcação na curva, né, que traz um retorno mais equalizado, né, para todos os perfis. No mês de fevereiro ele rendeu 0,85%, e também um retorno positivo, né, como todos os outros que a gente vai passando aqui ao longo da apresentação. Depois a gente tem o nosso fundo Buy Azul, que é o nosso fundo de renda fixa pós-fixado, né, nosso fundo de liquidez, que também teve o retorno positivo de 0,99, bem em linha com o retorno do CDI no mês de fevereiro. Na sequência a gente tem nosso fundo amarelo, que fecha nossa base, né, de renda fixa, e o fundo amarelo é o nosso fundo de renda fixa ativo, que também teve um retorno positivo de 0,87% no mês, também bem em linha com o compromisso dele de trazer um pouco mais de diversificação para essa parcela de renda fixa. Depois nós temos o nosso fundo Buy Laranja, que é de investimentos estruturados, que já traz um pouco mais de risco, né, para os portfólios, principalmente para os perfis moderado e agressivo, né, que é onde ele está alocado. Também trouxe um retorno positivo de 1,47, o retorno acima do CDI, né,
que também agrega bastante para esses dois perfis. E por último, nosso fundo Buy Vermelho, que teve o retorno bem acima do CDI, né, de 2,42% em fevereiro, muito puxado pela sua composição, né, que é um fundo de ações, tanto local quanto no exterior, e teve essa puxada junto com a Bolsa, que também vale o destaque para o ano de 2026, né, de nosso acumulado até o final de fevereiro, para todos esses portfólios com mais risco. Agora vamos falar dos perfis, né? Vamos começar aqui pelo nosso perfil super conservador, que ele é composto com a nossa base de menos risco, né? Esses nossos dois fundos com menor risco, o de longuíssimo prazo, que é o Buy Turquesa, de estratégias mantidas até o vencimento, e nosso fundo de liquidez voltado ao CDI, que é o Buy Azul, né? Então a gente junta esses dois fundos e tem os retornos dos nossos perfis conservadores para os nossos dois planos, né? Sendo 0,97 no CD e 1% no Prev Leve para o mês de fevereiro, mas esse portfólio vem trazendo um retorno bem acima da sua meta de longo prazo, né? Que é a nossa meta real de inflação, mais um prêmio real, né? De 5,25%. Então vale lembrar que esse é o nosso intuito, né? Na Prev Bar, de sempre bater essa meta e todos os portfólios estão acima das suas metas, todos os perfis estão acima da sua meta nos 12 meses, tá? Então, mostrar um pouco da dinâmica de como funciona, né? A gente tem o retorno do Buy Turquesa, que compõe 30% da carteira, mais o retorno do Azul, que compõe os outros 70%, soma-se os dois, e a gente, uma soma ponderada, evidentemente, e a gente tem um retorno dos perfis positivos aqui no mês de fevereiro. No mês de Para o perfil conservador, a gente mantém a mesma dinâmica, mas aqui a gente acrescenta o fundo amarelo, que traz um pouco mais de risco, mas também busca trazer maior retorno, por isso que ele tem até uma meta com um pouco mais de inflação, com um prêmio um pouco maior. Então, vale ressaltar esse incremento do fundo amarelo, né? Então a gente vai ter um retorno positivo também de 0,88 no CD e 0,89 no Prev Leve, e nos 12 meses também com retorno bem acima das metas, né, de longo prazo do perfil, e também com a mesma dinâmica do super conservador, mas, como eu disse, com o incremento do amarelo. Então, a gente vai ter um retorno de 0,87 do fundo amarelo, esse fundo vai representar 25% desse perfil, então, ali nesse somatório vai dar um 0,20, né, que é esse gráfico que a gente tem mais à direita aqui, tá? Então, vai ser esse 0,21 aqui, né, do amarelo, mais o 0,43, que é o retorno do azul, com a ponderação dos 44% que ele representa da carteira, que dá os 43 aqui, mais os 85 ponderado do turquesa com seus 30%, que dá o 0,24. A gente faz a soma ponderada novamente para compor o perfil e chega nesse retorno positivo de 0,88% do perfil. E aqui os próximos perfis, acho que cabe destacar, né, os nossos fundos de maior risco, que têm aproveitado essa onda do começo do ano, de uma bolsa bem positiva, né? Então a gente vai ter o incremento do fundo Buy Laranja e do Buy Vermelho, que também trazem um retorno bem acima, né, do CDI, principalmente nesses 2 meses, e vai puxar bem esses dois perfis, né, para cima. A gente mantém a mesma métrica, né, só que acrescentando esses fundos, né, então a gente vai ter cada retorno de cada um desses fundos com a sua ponderação dentro dos perfis para chegar num retorno de 1,24 no moderado do plano CD e 1,29 no Prev Leve, também acima da meta, com um retorno acumulado de mais de 16% para os dois planos, mostrando que essa diversificação e esse risco maior nesse prazo aqui tem ajudado bastante, tem trazido retorno positivo para esse perfil e está bem em linha com o que a gente tem no mercado. E por último, o perfil agressivo, que vai ter uma exposição um pouquinho maior nesses dois perfis de risco, né? E vai seguir a mesma dinâmica. E para esse mês trouxe um retorno positivo de 1,35, né? Mais ou menos ali para os dois planos. E também está acima da sua meta de longo prazo, com um retorno de 19, quase 20% aí para os dois planos nos últimos 12 meses. E que também tem aproveitado bastante essa parcela de risco e principalmente da bolsa desses últimos meses. Muito obrigada, Lucas.
pelos resultados. Acho que deu para ver que a gente teve uma melhora em relação ao que os resultados do ano passado, então a gente já começa o ano aí com boas notícias. E agora eu quero apresentar para vocês, como eu havia dito, as nossas convidadas especiais de hoje. Dando sequência, nós temos então a Nathalie Victal, que é economista-chefe da Sul América Investimentos. Ela tem uma trajetória muito sólida no mercado financeiro, é formada pelo UFRJ, mestre pela PUC-Rio, e ao longo da carreira dela ela passou por várias instituições relevantes, como a Quiros, Condor, Guard Asset, até assumir a posição que ela ocupa hoje, liderando análises e visões de cenário. E também, junto dela, nós contamos com a presença da Isabela Teixeira, que é gerente comercial institucional, com mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro, e ao longo da trajetória dela, ela passou por casas importantes como BNP Paribas Asset Management, Mauá Capital, Apex Capital, sempre com uma atuação muito próxima ao investidor institucional e com uma forte experiência na área comercial. Sejam muito bem-vindas, obrigada por ter aceito o nosso convite hoje, é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Agora o espaço é todo de vocês. Ellen, obrigada, o prazer é todo nosso. Acho que é super importante aqui, né, o trabalho que vocês têm de trazer essa consciência dos investimentos para os participantes. Então, Lucas, se você puder passar para o próximo slide. Para quem não me conhece, né, eu trabalho aqui na área comercial da Sul América. A Bayer tem, né, a Prev da Bayer tem uma parceria com a gente desde 2023. Então, a gente vem trabalhando aí para entregar esses resultados que o Lucas apresentou para vocês. Então, a gente gosta bastante dessa parceria, a gente gosta de apresentar, a gente gosta de explicar. Eu acho que quanto mais a gente entende de mercado financeiro, mais a gente consegue cuidar da nossa caixinha, do nosso dinheiro. Então, passando mais um slide, só para deixar todo mundo na mesma página, porque muitas vezes quando a gente fala de Sul América, a gente automaticamente pensa em seguros, a gente pensa em plano de saúde, e a gente tem um braço muito forte de investimentos. Esse ano, a Sul América Investimentos completa 30 anos, então é uma asset que surgiu aí para cuidar dos recursos da seguradora que a gente tem, né, que completou 130 anos no ano passado. Então, isso é bem relevante, a gente tem uma cabeça bem conservadora, sempre pensando no nosso cliente final, em como entregar valor de uma forma bem segura, né? Então, como vocês podem ver, a gente começou sempre crescendo de forma orgânica, e aqui tem um destaque que eu gosto de trazer, puxando para o ESG, que a gente tem visto que essa pauta cresceu, principalmente dentro dos investidores institucionais, o quanto o ESG é importante e o quanto a Sul América sempre teve isso na carteira. Então, hoje a gente é signatário do PRI, e a gente tem também, assinou em 2022 o código de ética aqui para manter, né, e para tentar trazer para o mundo de mercado de capitais a pegada ESG de uma forma mais forte, né? Então, passando para o próximo slide, só para vocês entenderem, né, a evolução do ESG na Sul América. Então, desde sempre, a gente tem isso dentro da gente, né? Isso é DNA da Sul América. Para vocês terem uma ideia aqui, os gestores, né, inclusive o gestor que faz a alocação da parte da Prev Bayer, que está aqui com a gente, todos eles têm o compromisso dentro do contrato de gestão. Então, o gestor é remunerado, uma parcela também baseada no ESG, no que ele olha, nos ativos que ele olha. Então, essa metodologia sempre foi muito forte. A gente incorporou isso dentro dos nossos fundos numa pegada muito maior de 2021 para cá, que foi quando surgiu a família de fundos ESG, mas a gente sempre teve isso internamente, dentro dos nossos sistemas, com algumas parcerias, com consultorias, para poder ajudar esse mercado que ainda tem muito a ser explorado no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia hoje, né? E aqui falando de ESG, quando a gente olha para investimentos, Lucas, se você puder passar para o próximo slide, a gente começou com uma família de fundos em 2021, que foi quando a Daniela Gamboa, que é gestora do fundo, né, que a Prev Bayer tem parceria, engatinhando. Hoje a gente já está falando de uma família de mais de 13 bi, então a gente se tornou muito relevante no mercado, a gente tem parceria com os principais bancos, a gente busca incorporar isso cada vez mais
trazer experiências lá de fora, o que a gente consegue agregar, o quanto o cenário externo acaba impactando a gente e direcionando a gente para a gente poder espelhar isso aqui para os nossos clientes e para os nossos investidores. E aí, quando a gente fala disso internamente, eu coloquei aqui, né, o Lucas, quando trouxe, né, convidou eu e a Nathalie para esse painel, falei, nossa, o que eu posso trazer de ESG aqui falando em termos de empresa? Então, só para vocês terem uma ideia, gente, eu estou no mercado financeiro há 12 anos e a Sul América é a casa que eu trabalho que mais tem mulheres hoje. Então, assim, eu comecei estagiária num banco basicamente formado, né? Eu trabalhava numa asset que só tinham homens. Então, hoje a gente está falando de uma empresa que tem cargos, tanto gerenciais quanto cargos executivos, acima de 50%. Aqui a gente está falando em cargos de gerência, né? E quando a gente fala de executivos, mais de 43% dos cargos são formados por mulheres, de uma empresa que a gente vê que só cresce e que a gente já está falando de 7 para cada 10 mulheres, 7 para cada 10 colaboradores são mulheres. Então, isso realmente é muito relevante. Isso quando a gente olha o grupo todo, tá? Quando a gente fala especificamente do segmento da Asset, que é onde a gente está hoje, onde eu e a Nathalie a gente trabalha, a gente tem de 80 funcionários aí, basicamente mais de 40% mulheres. Então, mais da metade da Asset é feminina. E a gente tem mais de 20% em cargos gerenciais. E só para finalizar a minha parte, eu quero passar a palavra para a Nathalie, para ela falar um pouco de cenário para vocês, ajudar vocês a entenderem um pouco do que está acontecendo com o mundo, né? Um dado muito interessante da nossa área é que hoje o meu time é composto por 7 mulheres. Então, a gente tem 7 mulheres no time, cada uma tem a sua caixinha, responsável por uma carteira de clientes. A gente está sob a gestão do Mário Amigo, que é o superintendente da área comercial. Então, para mim, eu, Isabela, com 35 anos, acho isso muito interessante. Eu tenho vontade de continuar a trabalhar numa empresa assim, eu tenho vontade de trabalhar com mulheres que me inspiram mais, dia após dia, e eu acho que isso tem feito muita diferença para mim no mercado financeiro, conforme eu fui evoluindo. E agora eu passo a palavra para a Nathalie, que é a nossa economista-chefe aqui, que para mim também é uma mega inspiração aqui, e admiro muito o trabalho dela. Boa tarde a todos. Enfim, com essa. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Com essa introdução maravilhosa feita tanto pelos amigos da Bayer como pela Isa, vamos começar o cenário econômico, né? Que estamos aí com um cenário bastante turbulento, né? Você consegue passar, por favor, Lucas? Eu acho que a primeira coisa, quando a gente pensa em economia hoje em dia, é a guerra, né? Então, a guerra no Irã, ela trouxe um aumento de incerteza relevante para os mercados e para o cenário econômico de modo geral. E, enfim, né, tem toda a questão humanitária, toda a questão relacionada à guerra, mas quando a gente pensa de canal de transmissão, como é que isso impacta a nossa vida no dia a dia, o principal canal é uma questão logística. Tá? Por quê? O Irã, ele é um importante produtor de petróleo, né? Então ele responde ali para o 4,5% da produção mundial de petróleo. Isso é relevante, sim. Mas quando a gente pensa em produção mundial de petróleo, a gente tem que ter em mente que alguns países têm reserva e conseguem suprir esses 4,5%, poderiam suprir esses 4,5% do Irã. Se fosse só uma guerra localizada ali no país. O que acontece é que no Irã, o Irã tem controle do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, né, como vocês bem podem ver nessa figura à esquerda, é essa parte aqui que faz esse U, que ele parece bem estreito, de fato ele é, né, daí saiu o nome geográfico dele, e aqui, por esse canal passa 20% da produção mundial de petróleo. Tá? Não só a produção do Irã, mas parte relevante da produção da Arábia Saudita, a produção do Catar, Emirados Árabes Unidos e outros países relevantes quando a gente fala de produção de petróleo. E não é só de petróleo que a gente está falando. Também é um canal importante para escoamento de produção de fertilizante, então é um canal possível de transmissão preços de alimentos. Também é um canal também é importante para escoamento de produção de gás liquefeito. Então, para a Europa é uma fonte de energia importante, ou seja, o Estreito de Hormuz ele é um canal
canal muito importante, é um corredor vital para o fornecimento de energia global e também para uma série de outros produtos, né? Então, o estreito estar fechado implica que a gente tem um impacto relevante para a economia mundial, né? Cada dia que esse estreito continua fechado. Do ponto de vista de escoamento de produção de petróleo, acho que a primeira coisa que a gente tem em mente é que existem, sim, algumas vias alternativas, que é o que a gente coloca nessa figura que a gente construiu, mas antes, né, do conflito, a gente estava falando ali que, grosso modo, passavam 22,2, 22,3 milhões de barris dia, passavam pelo estreito, tá? Hoje, melhor cenário, vamos supor, a gente consegue monitorar quantos navios estão passando pelo estreito, também pensando que a Arábia Saudita está usando toda a sua capacidade de escoamento ex-estreito, então usando todos os seus oleodutos na capacidade total, fazendo escoamento pelo Mar Vermelho, enfim. O que a gente vai estar falando é que, no melhor cenário, a gente tem passando por conseguindo sair do Oriente Médio 8,2 milhões de barris dias. Isso a gente está falando que na cerca ali de um pouco acima de 30% que está conseguindo sair, né? Ou seja, a gente tem 60 e altos por cento da produção mundial que não está conseguindo ser produzida, né? E isso tem impacto relevante para o mundo como um todo. Pode passar, por favor? E aqui, o primeiro canal, óbvio, é o canal via petróleo, né? Então, o que a gente construiu aqui para vocês a métrica que a gente está olhando, né? Enfim, a gente tem estudado bastante Oriente Médio, o mercado de petróleo, etc., mas longe de sermos especialistas, né? Então, como é que a gente olha um evento desse, né? A gente tenta ler o máximo possível, aprender o máximo possível, conversa com consultores, tenta olhar ali a literatura especializada, e aí a gente construiu um mapa para tentar monitorar o que está acontecendo, né? Então, como é que a gente está pensando esse problema? É pensar numa distribuição de probabilidades, né? Primeira coisa, o canal é o estreito, né? Então, vamos supor que exista um cessar-fogo, param de jogar bombas em um e outro, mas o estreito continua fechado. Isso para mercado a gente praticamente continua com os mesmos problemas. Vamos supor que a guerra continua, mas a guerra fica isolada no interior do Irã. O estreito é liberado para mercados. Do ponto de vista de impacto, esse impacto diminui bastante, se torna parecido com o que é hoje a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? É uma guerra que existe, mas os impactos para mercado são muito reduzidos, porque você está concentrado ali naqueles mercados diretamente afetados pela questão bélica, né? O canal de transmissão para outros mercados é via petróleo. Então, o que a gente olha aqui é basicamente o período no qual o estreito está fechado, e isso que está nessa primeira coluna. Na segunda coluna, a gente tenta construir uma métrica nossa, interna, que a gente usa tanto informações que a gente acompanha dos consultores políticos, quanto a nossa avaliação, quanto ao noticiário político e econômico, para ver qual cenário ali é mais provável no que a gente está falando, né? Então, tem o cenário que intensifica, a gente vai para um conflito e o estreito fica fechado ad eterno. A gente tem o cenário de 21 dias, que já se esgotou, né? Porque a guerra começou no dia 28 de fevereiro, então a gente já está no 26º dia da guerra, então 21 dias já foi. 30 dias, 45 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, né? E aqui é fechamento do estreito. Qual é o preço que os especialistas no setor de petróleo, né? No setor de óleo, acham que, mediante, fazem as contas, né? Qual vai ser o preço do petróleo à vista, né? Que vai ser transacionado hoje, amanhã, e qual é o preço de petróleo no cenário do final do ano, dependendo da duração do conflito, né? Então, vocês veem ali que a gente tem uma variação dependendo da duração do conflito. E aí a gente pensa numa média ponderada, né? Em termos de valor esperado. Então, dado esses cenários de probabilidade que a gente está falando, qual é o valor esperado do petróleo à vista, né, agora, o preço spot, e também o cenário de valor esperado por o valor do petróleo no final do ano. O que a gente está falando hoje seria um petróleo ali na casa de uns $108 o barril à vista e $77 o barril no final do ano. É acima dos 64 ou até mesmo risco baixista que alguns consultores colocavam
em relação ao pré-guerra. Por quê? Porque tem ali um aumento de incerteza, tem a destruição de algumas fontes de produção, etc., né? E aí, esse gráfico da direita, o que ele representa para a gente é para mostrar para vocês como a incerteza em torno da guerra ela foi sendo absorvida pelo mercado, né? Então, no primeiro momento, a visão majoritária dos consultores era que seria uma guerra rápida, né? Parecida com o que foi a incursão na Venezuela. Ou seja, o cenário ali 20 dias era o cenário majoritário. Então, quando a gente falava ali em 20 dias, o valor esperado do petróleo, tanto o petróleo spot, que é o março, quanto o petróleo futuro, era um valor um pouco mais baixo. À medida que o conflito foi escalando, a gente foi vendo ali que a força de resposta do Irã era um pouco maior do que estava na cabeça dos consultores de guerra de modo geral, consultores do Oriente Médio, e também a gente foi vendo ali um aumento de temperatura na narrativa, tanto dos Estados Unidos, quanto de Israel, quanto do Oriente Médio, a probabilidade de cenários de guerra mais duradoura, ela foi crescendo. E à medida que a probabilidade desses cenários de guerra mais duradoura vai aumentando, o valor esperado do petróleo ao longo do tempo ele vai subindo, né? Então, é exatamente isso que a gente está vendo nos mercados, né? Então, no primeiro momento, quando a guerra estoura, a percepção é que ela poderia ser muito rápida, e aí o petróleo, no primeiro momento, opera ali na casa de 90, com $100 o barril, e aí cada vez mais esse petróleo ele vai subindo. Por quê? Porque vai se consolidando a percepção que essa guerra vai demorar um pouco mais, tá? As últimas notícias que a gente tem, elas são um pouco divergentes, né? Os Estados Unidos, por um lado, estão enviando tropas, então tem 2 navios gigantescos indo para o Oriente Médio, com milhares de soldados a caminho, também estão enviando lá aviões com paraquedistas, etc. Ou seja, tem uma mobilização de força militar a caminho do Oriente Médio. Isso no estrito senso, mostra, no mínimo, que os Estados Unidos estão se preparando ou querendo usar isso como barganha para uma guerra um pouco mais duradoura, né? Querendo mostrar ali o seu poder de fogo. Por outro lado, a gente tem visto desde a segunda-feira, que o presidente dos Estados Unidos e outros agentes do governo americano têm dado declarações que estão em busca de um cessar-fogo, né? Então, obviamente, isso traz ali para a mesa cenários de menor duração. Quando a gente olha o todo, nos parece que diminuiu um pouco a intensidade, porque a gente foi na sexta-feira para casa, para o final de semana, com uma ameaça real que poderia ter ataques a instalações de energia, o que geraria ali um impacto de mais longo prazo desse choque, né? Porque se você destrói instalações de energia, você precisa reconstruí-las, ou seja, não é só ligar e fechar a torneirinha para voltar a produzir petróleo, você precisaria ter ali um investimento físico maior, ou seja, isso demoraria um pouco mais. Então, na sexta-feira, a gente saiu para o final de semana com essa ameaça, feita tanto pelos Estados Unidos quanto pelo Irã, e na segunda-feira o presidente Trump volta um pouco atrás, e isso desescala, isso desescala um pouco. Por isso que tem essa ligeira queda ali no valor esperado do petróleo. Mas ainda estamos sob incerteza aumentada, tá? Pode passar. E aí, quando a gente vai, como é que isso impacta a nossa vida? Primeiro, gasolina, né? O preço da gasolina está subindo. Segundo, tem a questão do diesel, o preço do diesel já subiu. A gente tem visto ali uma discussão em torno de abastecimento brasileiro, porque a gente depende da importação de diesel para o nosso abastecimento. E o fato da Petrobras estar praticando um preço internamente que é um pouco abaixo do preço externo tem impacto. Então, quando a gente vê isso como um todo, o que a gente vê é que estamos sob uma pressão inflacionária, né? Então, tem preços de combustíveis que já estão subindo, podem subir mais, dependendo de como a Petrobras vai repassar. Preços de alimentos podem ser afetados pelo esse aumento de preços de fertilizantes. Cada dia a gente descobre uma outra coisa muito importante que passa pelo Estreito. O Estreito ele é muito importante do ponto de vista de escoamento, também de escoamento de produção chinesa, né? Porque você tem ali algumas rotas que passam por ali ou passam próximos ao conflito, que estão um pouco comprometidas, então pode ter impacto sobre bens comercializáveis de modo geral, bens industriais, né? Tudo que vem da China. Então, tem ali uma série de possíveis fontes de pressões inflacionárias. Isso para o Brasil e para outros países do mundo. O Brasil ele está um pouco melhor posicionado do ponto de vista relativo, porque a gente produz petróleo.
né? Então, a gente não é autossuficiente do ponto de vista de derivados, né? Gasolina, mas principalmente o diesel, mas a gente tem produção de petróleo, né? Ou seja, a gente depende muito menos do que outros países, a gente perde muito menos do que outros países, principalmente os países asiáticos, né? Então, países asiáticos, desenvolvimento da Ásia, eles dependem muito do petróleo do Oriente Médio para o seu dia a dia. A Índia depende muito do gás do Oriente Médio para o seu dia a dia. Então, o que a gente já está vendo hoje é que a Índia está em racionamento, né? Está sendo feita uma transição de gás liquefeito de gás para carvão, aonde dá, e os restaurantes na Índia, por exemplo, estão diminuindo a sua escala de trabalho, porque está faltando gás, né? Então, só para exemplificar como tem países que são muito mais afetados que o Brasil. Por enquanto, o que a gente tem na nossa vida aqui de impacto principal é o aumento do preço dos combustíveis, né? E esse risco em torno de abastecimento. Mas não é que hoje a gente está vendo ali uma diminuição em termos de escala de trabalho, de restaurantes, etc., como tem outros países que já estão vivendo isso hoje, né? Vários setores de outros países estão sendo muito afetados. No Brasil, a gente é um pouco mais insulado, porque a gente está mais distante, e também pelo fato que a gente produz petróleo, né? Então, a gente é um pouco menos afetado que outros países, mas a gente ainda é afetado também, tá? E aí, como é que o Banco Central olha toda essa confusão e responde a ela, né? Ele fala, nossa, eu estou vendo um petróleo mais elevado, eu estou vendo um cenário no qual eu posso ter pressões inflacionárias vindo de lugares diferentes. Ao mesmo tempo, dependendo do país que a gente está falando, esse país pode ter um choque bastante negativo de atividade. Eu comentei do caso indiano. Restaurante abrir menos tempo significa que restaurante vai produzir menos, né? Vai arrecadar menos. Ou seja, isso é impacto negativo em atividade econômica. Dependendo do país, essa questão da inflação para cima e atividade para baixo tem equilíbrios diferentes. Como é que o Banco Central reage a isso? Ele fica cauteloso, né? Ele olha para esse cenário e fala, olha, eu não sei o que vai acontecer. Existe uma variável que eu não controlo, está vindo lá do Oriente Médio, eu tenho que olhar, né? E aí, principalmente porque a primeira reação dos mercados é uma grande aversão a risco, o Banco Central ele adota um discurso especialmente cauteloso. E a gente viu isso acontecer em vários países, né? De maneira generalizada, né? Então, todos os países do mundo adotaram uma postura mais cautelosa do que tinham, praticamente todos os países do mundo, em relação ao pré-guerra. Aqui o que mudou foi a intensidade em torno dessa reação, né? E aí, o que a gente fala do ponto de vista de juros globais é que a gente viu ali que os juros começaram a ser reprecificados. Então, países que têm maior sensibilidade, o mercado já colocou ali uma alta probabilidade de subir juros. O juro europeu, várias casas internacionais já adotaram um cenário básico e a Europa vai ter que subir juros 2 vezes esse ano. Nos casos dos Estados Unidos, aumentou a probabilidade de cenários no qual os Estados Unidos não vão conseguir cortar juros. Então, cenários mais conservadores, de modo geral, ganharam probabilidade. Tá? Pode passar, por favor? E aí, quando a gente fala das mensagens de modo geral, eu acho que o que a gente tem é que, mesmo com os cortes do Fed, a gente continua projetando, tá aqui na Sul América, cortes do Fed, porque a gente acha que o cenário ainda comporta, mas a gente reconhece que aumentou a probabilidade de não ter corte, tá? Mas a gente tem ali um aumento da sensibilidade do cenário, né? Então, por exemplo, Estados Unidos, a gente já estava trabalhando com um cenário de juros mais elevados, né? Por causa da questão fiscal. Esses juros mais elevados por causa da questão fiscal só piora, né? Porque a gente vai estar falando ali de guerra custa dinheiro, né? Essa guerra ela custa alguns bilhões por dia, né? Quanto mais tempo essa guerra durar, mais o governo americano vai ter que gastar, ou seja, mais ele se endivida, né? Então, aquela pressão altista que a gente já estava vendo sobre taxa longa dos Estados Unidos, ela permanece. A gente tem um cenário que a gente está operando sob maior incerteza. Então, isso gera ali um aumento de aversão a risco global. Isso é um cenário desafiador para países como o Brasil, tá? E ocorrendo por fora, a gente continua vendo temas complexos, né? Que é discussão de possível bolha, tem bolha ou não tem, como é que o setor corporativo vai reagir a esse cenário mais adverso ou não.
O que a gente acha é que os fundamentos, eles, por mais que tenham, hoje estejam mais desafiadores, a gente tem que olhar esse cenário com muita cautela, os fundamentos ainda permitem que os bancos centrais olhem, avaliem o seu cenário, principalmente os bancos centrais desenvolvidos, olhem o cenário e vejam se de fato vão precisar subir juros, né? Então, acho que a mensagem aqui é uma mensagem de cautela, mas não é uma mensagem de desespero, tá? Mas é um choque que pegou o mundo relativamente, dependendo do país ali, com uma posição um pouco mais sensível e que pode gerar, sim, em alguns países, uma trajetória ali de revisão da trajetória de juros, tá? E aí, quando a gente vem para o Brasil, pode passar um pouquinho, esse choque pega a gente com uma atividade econômica que ainda tem performado bem, tá? A gente está falando de um PIB na nossa projeção que em 2026 vai crescer 2%, em 2025 cresceu 2,3%, desacelerou sim em relação a 2024, mas ainda está crescendo num patamar superior ao que a gente fala que é o nosso potencial de crescimento, né? Que quanto a gente consegue crescer sem gerar inflação. Quando a gente pensa do ponto de vista histórico do Brasil, ainda é um PIB bastante saudável. E para 2026, perdão, a gente projeta que esse bom panorama de crescimento vai persistir principalmente no primeiro semestre, tá? Pode passar? A inflação, ela está com um comportamento desafiador quando a gente pensa em meta, tá? Mas é um comportamento que é mais baixo do que já foi, tá? Então, a gente está projetando para 2026 uma inflação de 4,1%, a gente colocou risco altista para essa projeção, então essa projeção ela pode ir ali para um 4,3%, dependendo de como a Petrobras repassar o preço de combustíveis, até um pouquinho acima disso, então para 2026 tem um risco altista via esse choque, e 2027 em diante a gente projeta uma inflação que fica acima da meta durante todo o horizonte, ou seja, é uma inflação que ela é mais calma do que já foi, mas é uma inflação ainda desafiadora para o Banco Central, tá? Que está acima da meta, lembrando que a meta é 3%, tá? E aí, quando a gente vai para a política monetária, de Brasil, o que a gente está falando é que o BC começou ali o que ele chamou de ciclo de calibração, tá? Ciclo de calibração em curso. Ele cortou na semana passada 25 pontos base, então, em relação à expectativa majoritária do mercado e precificação do mercado, em relação ao pré-conflito, ele entregou um corte um pouquinho menor, né? A expectativa era de um corte de 50, ele entregou um corte de 25. O mercado também, aqui a gente coloca a curva de mercado, então esse pontilhado azul era como, o pontilhado cinza é como o mercado estava antes do conflito, o pontilhado azul é como o mercado estava no dia 19 de março, tá? Então, já depois do conflito, então vocês podem ver aqui que teve um deslocamento para cima, ou seja, o Brasil reagindo ali de uma maneira parecida com outros mercados, globais, começou a ver os agentes, né, os traders, começaram a ver ali menos espaço para corte. Aqui é muito questão relacionada à aversão a risco, né? Se você está num cenário um pouco mais incerto, com um choque inflacionário, é comum que isso gere uma reprecificação importante. Só o destaque aqui na Sul América Investimentos, a gente já tinha um cenário mais conservador do que a mediana do mercado, né? A gente já via na nosso cenário base um espaço mais limitado para corte de juros do que o mercado. Então, a gente já tem 13% de terminal de juros há bastante tempo aqui, né? Acho que a gente revisou isso ali em novembro, dezembro do ano passado. Os nossos 13%, ele está muito bem calibrado, na nossa opinião, para esse cenário. Esses 13% eles tinham um porquê, né? A gente estava menos otimista do que o mercado, que a mediana de mercado, outros economistas, para o tamanho do ciclo possível vindo do Banco Central, porque a gente era mais otimista com a atividade econômica, então a gente achava que, olha, ao longo do tempo vai se descobrir que o espaço para desinflação ele é um pouco menos benigno do que as pessoas têm em mente. A gente também era mais pessimista com a inflação, a gente achava que, olha, a inflação ela vai se mostrar mais desafiadora do que o consenso de mercado tem em mente, e também a gente era menos otimista com o cenário internacional. Não é que a gente falava que teria uma guerra, tá? Vou ser muito sincero, mas a gente achava que o cenário internacional ele era bem mais desafiador do que estava na cabeça das pessoas, e isso, em parte, se provou verdade do ponto de vista geopolítico. Então, a gente já tinha uma projeção que era um pouco mais elevada, o mercado chegou ali até 12%, quando a gente pensa em focos, o mercado
quando a gente fala de precificação, tinha até um pouco abaixo disso. Então, quando a gente fala ali de cenário, nosso cenário já era mais conservador, então os nossos gestores, os fundos que você tem, já tinham um pouco isso em mente quando faziam as suas alocações. Claro que quando a gente tem esse tipo de reprecificação, gera impacto nos ativos de modo geral, mas eu acho que o ponto aqui é do ponto de vista de cenário macro, a gente já estava um pouco mais conservador do que o mercado, do que o consenso de mercado, porque a gente via ali um cenário mais desafiador para diminuição da inflação no Brasil, tá? E aí aqui, só para não deixar de comentar de política, né, porque é um ano eleitoral, então acho que aqui é algo que a gente está monitorando com muita atenção. Claro que perdeu temperatura em relação à guerra, né? A guerra, ela traz ali um cenário mais curto prazo para a gente monitorar, a gente mercados, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar de ter em mente que tem eleição em outubro. Essa eleição em outubro, ela vai ser bem importante do ponto de vista de qual agenda que vai ganhar, se vai ser uma agenda um pouco mais fiscalista, com uma possibilidade de ajuste fiscal ou não. Aqui a gente gosta não de linkar com o candidato, mas de linkar com a agenda, porque o mesmo candidato pode adotar uma agenda menos crível ou não, do ponto de vista de ajuste fiscal, tá? Então, acho que aqui o importante para passar a mensagem é que as pesquisas hoje nos mostram um panorama eleitoral que é em linha com o nosso cenário base, tá? O nosso cenário base é que vai ser uma eleição muito disputada, definida nos 48 do segundo tempo, no qual o mercado não vai ter grandes convicções de quem vai ganhar, né? Se isso é verdade, a gente acredita que vai ter volatilidade na percepção de favoritismo. A gente precisa pensar, quando a gente pensa em cenário econômico, a gente precisa ter ali quem a gente acha que tem mais chance de ganhar, né? Como é que a gente faz isso? A gente olha pesquisa, a gente olha histórico de eleição, a gente tenta entender como outras campanhas funcionaram e, principalmente, a gente escuta quem entende do assunto, que são os consultores políticos, tá? Então, quando a gente junta todo esse conjunto informacional, o nosso cenário base é que a gente vê o presidente Lula como ligeiro favorito, porque quando a gente tem dois candidatos com rejeição elevada, se torna uma briga de rejeição. O candidato Flávio Bolsonaro também tem uma rejeição elevada, porque ele traz a rejeição do pai com ele. O presidente Lula tem uma rejeição elevada, a gente está numa sociedade polarizada. Então, quando você tem disputa de rejeição, o econômico acaba fazendo um pouco mais de preço, né? E no final do dia, a gente está falando de uma economia que vai crescer 2% em 2026, que vai estar uma inflação relativamente sob controle, tá? Então, por isso que a gente coloca ali, quando a gente pensa em termos de cenário base, o presidente Lula como ligeiro favorito. Dito isso, o candidato Flávio Bolsonaro, ele é muito competitivo, na nossa opinião, tá? Então, a gente está vendo isso nas pesquisas. Essa pesquisa aqui, ela está um pouquinho desatualizada. A gente teve a pesquisa que foi divulgada hoje de manhã, que já mostrou ali uma virada, né, com o candidato Flávio Bolsonaro um pouquinho à frente do presidente Lula na pesquisa. Acho que o que a gente está vendo é o fortalecimento dessa competitividade do candidato Flávio Bolsonaro. Acho que do ponto de vista de mercados aqui, só para terminar, o que a gente vê é uma eleição que vai ser bastante disputada, que vai gerar bastante oportunidade quando a gente fala ali de posicionamento em termos de ativos, porque se a gente tem volatilidade, a gente tem oportunidade, tá? Então, acho que aqui a mensagem é que a gente está monitorando com muita atenção, mas que nos parece ser um panorama que vai ser ali com volatilidade em termos de percepção de favoritismo, e isso acaba gerando também oportunidades de maneira geral, tá? É isso, gente. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu vi ali que tem perguntas e Nathalie, respostas. nós Diga. temos sim algumas perguntas, mas antes de eu começar a fazê-las, eu quero agradecer. Acho que foi super esclarecedor. Você trouxe vários pontos aqui que a gente acaba vendo no jornal, traz uma preocupação sobre os investimentos e como a Previ Bayer tem olhado para essas questões de cenário e se atentado a isso, e tendo, né, como que a Previ Bayer tem tido esse ajuste nas carteiras, se eles realmente acontecem. E aí a primeira pergunta é justamente em relação a isso, considerando o cenário que você acabou de trazer, Nathalie, a estratégia das carteiras será revisada, e aí acho que o Lucas ele pode entrar um pouco, vocês dois podem trazer um pouco a percepção de vocês a esse respeito. Acho que no ponto de vista de carteira, vocês dizem, acho que do ponto de vista de carteira, o Lucas é quem tem lugar de fala, né?
Acho que, como a gente mostrou, né, a Prevbuyer construiu essa base com os fundos cores, né, então a gente tem uma base muito sólida, principalmente na renda fixa, e essa diversificação com os fundos de risco. Então, quando é construída a política de investimentos, quando a gente define os limites de risco para cada um dos perfis, a gente já entende que pode ter cenários, acho que a Nathalie pode complementar mais essa parte de cenário aí com a gente, mas acho que com a diversificação que a gente tem atualmente das carteiras, dos perfis, tanto diversificação dos perfis quanto dos investimentos dentro dos perfis, realmente vai haver impactos de mercado, não tem como fugir disso. A gente sabe que vai ser um ano bem volátil, né, com eleição e com guerras, mas a gente entende sim que a carteira, as carteiras, os perfis da Prevar tem capacidade para absorver esses impactos de forma positiva e continuar crescendo, né, continuar trazendo um retorno positivo e sempre nesse intuito de melhor performance e de trazer também solidez, né, para os investimentos dos nossos participantes e de toda a Prevbuyer, tá? A Nathalie, se você quiser falar um pouquinho mais aí da parte de cenário como um todo, acho que é importante. Então, acho que a gente continua falando, eu sei que eu falei muito de guerra, né, tal, mas no final do dia a gente continua falando de um ambiente, como o Lucas colocou, de juros elevados, né? Então, agora a gente falou de juros pouco mais elevados, mas quando a gente falava de perspectiva de corte em Brasil, foi reprecificado, etc. Mas a perspectiva de corte de Brasil ainda era para uma Selic de 2 dígitos. A gente está falando de uma Selic um pouquinho mais alta, né? Então a gente está, pelo menos o mercado está indo para a nossa posição, que vai ter menos espaço para corte do que estava na cabeça das pessoas, mas a cabeça das pessoas era tipo 11,5 com tipo 11,5 com 12, o mercado chegou ali a flertar com talvez algo ali em torno de 10. Não é que a gente estava falando de uma taxa de juros muito mais baixa. Por quê? Porque a gente já via ali, os economistas como um todo, que era um panorama desafiador, que a atividade econômica está performando bem. Então, não é que a inflação vai despencar, né? Então, pelo menos não parecia ser o caso. Então, quando a gente falou aqui de, olha, a guerra mudou algumas coisas e tal, ela muda, mas ela muda aqui a intensidade dos movimentos. Outra coisa que eu acho que vale ter em mente, o cenário global, ele se torna mais desafiador, né? Então, acho que não tem como negar isso. A gente está falando ali que talvez o Fed não vai conseguir cortar juros, etc. Mas também não é que tinha no cenário das pessoas que o Fed ia cortar loucamente a taxa de juros, né? Então, acho que aqui a gente está falando da gradação da cautela. Acho que outra coisa que vale ter em mente é que volatilidade, quando a gente fala em gestão de risco, não é uma coisa ruim, tá? Desde que o perfil de risco esteja bem você se conheça do ponto de vista do seu apetite de risco e também que esteja com gestores que façam uma gestão de risco calibrada. Quando a gente tem esse tipo de evento, como é a guerra, como é a eleição, que vai ser à medida que a eleição ganhar um pouco mais de temperatura, gera muita oportunidade, né? Então, por exemplo, aquela curva que a gente mostrou de reprecificação da taxa de juros do Brasil, olha, eu estava pessimista, né, do ponto de vista de espaço para corte de juros. Então, o pessoal falava, não, a Selic vai ser 11, vai ser 10. Eu falei, gente, não, vai ser 13. Hoje o mercado já precifica uma taxa maior do que a que eu tinha. E olha que eu tô rock, né? Que no jargão dos economistas, eu estava muito conservadora. E hoje o mercado já tem uma precificação de juros acima dessa minha projeção, que era uma das mais conservadoras do mercado. Ou seja, se diminui um pouco a temperatura da guerra, talvez pode ter uma oportunidade aqui para algum fundo monetizar, e dependendo do perfil de risco de cada um, mas, obviamente, eu acho que tem espaço aqui para gerar retornos, né? Então, acho que aqui é muito uma mensagem de que o cenário, ele tem mudanças, a gente não pode negar, gerou ali uma volatilidade. Eu acho que esse evento, ele ajuda para mostrar que, olha, o início do ano, no qual a gente viu bolsa performando super bem, fluxo para países emergentes, etc. Isso acontece, mas isso não necessariamente vai ser verdade durante o ano inteiro. Eventos inesperados acontecem e cautela é importante, e é importante ter responsabilidade, não se animar muito, nem quando sobe, nem quando cai, ter ali uma gestão bem
bem diversificada, de modo a poder capturar essas oportunidades. E aí, aqui, quando eu falo de cenário, é isso, né? A gente tem ali uma mudança de cenário, mas não é também que essa mudança está indo da água para o vinho, né? A gente continua com um cenário que é de juros elevados por um período prolongado, mesmo do Brasil, né? Talvez a gente esteja falando de juros um pouquinho mais elevados. E eu acho que essa fala que você trouxe agora, Nathalie, é super importante. Olhando do ponto de vista dos nossos participantes, a gente sempre traz e orienta os participantes no sentido de não fique trocando de perfil de investimento a todo momento, entenda qual que é o seu perfil de risco, como que você se identifica dentro dos 4 perfis que a PrevBuyer disponibiliza, e se você encontrar esse perfil que faz com que você se sinta mais confortável, esses momentos de volatilidade, de inseguranças de mercado, você vai conseguir passar por esses momentos melhor, assim. Então, acho que essa fala tem esse recorte que eu queria trazer, que eu acho que é super importante. Nós temos algumas outras perguntas. No início da fala de vocês, eu não, acho que foi, não sei se foi você, Nathalie, ou a Isa, que falou sobre estratégias ESGs. E a gente tem uma pergunta aqui falando: o mercado brasileiro está preparado para ter nos portfólios estratégias ESGs? Qual a opinião de vocês? Tá, aí acho que eu posso ajudar, eu, Isa, aqui. Eu acho que a gente ainda tem muito a aprender. O que eu tenho observado aqui na Sul América, e já trabalhei em algumas casas, como a Ellen mesma mencionou, né? O próprio BNP, a França tem um viés muito sustentabilidade, tem vários padrões muito à frente do Brasil. Eu acho que ainda tem muitas metodologias diferentes, gente. Eu acho que olhando aqui realmente do lado de investimentos, cada gestor tem sua metodologia, tem seu jeito de fazer. O que eu acho que vale é tentar. Eu acho que a gente ainda tem muito chão pela frente, mas eu acho que conforme a gente vai implementando e melhorando, você vai tendo mais clareza e mais processo dentro desse cenário ESG. Mas eu realmente acho que a gente ainda tem muito a aprender. Principalmente assim, só trazendo um exemplo para vocês, né? A Sul América tem uma metodologia em parceria com uma consultoria especializada em ESG. Aí a gente tem outros concorrentes que trabalham com outras consultorias, que têm outra metodologia, e todas se aplicam. Eu acho que todas são válidas dentro dos seus padrões. Aqui, por exemplo, a gente usa muito best in class. O que é isso? Você vai pegar as melhores empresas de um setor e todas essas empresas vão passar por uma análise. Quais dentro do setor, por exemplo, aqui de varejo, a gente consegue olhar quais são as melhores em quesito de governança. Então, quais têm mais mulheres no board, quais têm menor rotatividade, quais têm sistemas de partnership, pagamento, como que funciona, se os funcionários são engajados com a empresa. E aí a gente coloca isso dentro desse best in class e seleciona as melhores empresas desse setor para fazer a alocação. De tempos em tempos, é o nosso trabalho fazer a revisão disso. Então, esse é um processo que funciona aqui na Sul América. Assim como eu sei e conheço outras gestoras que têm outros processos. Mas eu realmente acho que a gente ainda tem muito a aprender, gente. Isso, com certeza, o Brasil ainda tem um chão pela frente em termos de ESG. Mas eu acho que a gente tem que sempre fazer o nosso trabalho e a gente tem que começar de algum ponto. Então, eu acho que é isso. Ótimo, muito obrigada, Isa. Acho que a próxima pergunta aqui é para o Lucas. Começa, na verdade, com um elogio, então parabéns pela performance acima da meta. E aí a pergunta é: observei que os resultados dos perfis de menos risco ficaram abaixo do CDI. Isso é normal? Nesse curto prazo, né, a gente implementou do ano passado a estratégia do Buy Turquesa, que ele funciona como um colchão, né, um fundo que tem menos volatilidade, que dá mais segurança, mas ele é um fundo que hoje está atrelado à inflação mais 7%, basicamente. Então o retorno real dele é 7%. Acho que a dúvida não é se a gente está abaixo do CDI, acho que é na verdade o CDI que está muito alto. Como a Nathalie comentou, a gente teve todo esse aspecto, mas já vai vir com essa retomada de corte de juros. A gente tinha uma precificação inicial de mercado de algumas casas chegar a 11%, 12%, agora já com essa guerra, agora 13%, e uma inflação de 4, 5. Então, 7 com 5, a gente vai chegar ali nos 12, 13%, que vai dar o CDI ao longo do prazo. O que eu vi, né, e eu acho que a Nathalie pode me ajudar, falando um pouquinho de juros real, médio no Brasil, a gente está entre 4 e 5%.
Então, nossa carteira já tem 7% de juros real. Então, a gente sabe que, nesse curto prazo, o CDI, a Selic está alta, a nossa taxa de juros está alta. Então, como a gente tem esse pedaço, né, esses 30% do Bahia Turquesa, é normal a gente estar um pouquinho abaixo do CDI em um ano, no máximo, assim, mas com todas as projeções, com tudo que a gente vê de mercado, tanto com projeções quanto analisando o passado, a gente entende que é um aumento. A gente já tem uma taxa muito acima do que é a taxa real de juros do Brasil e na média, tá? Excelente, Lucas. Eu vou fazer, então, a última pergunta. Tem uma pergunta aqui no chat da Gil, e ela começa com um comentário. A palavra de ordem no cenário de previdência complementar durante cenários de guerra e eleições seria estimular parcimônia e visão de longo prazo devido à alta volatilidade do cenário compartilhado? Qual é a opinião de vocês? Acho que eu posso começar aqui, aí eu acho que o Lucas complementa, e até para falar um pouco da visão que a gente tem aqui do lado dos investidores, tá? Então, eu acho que a Nathalie já pôs um pouco e o Lucas também, mas eu acho muito importante, gente, a gente sempre ter a consciência que a gente não consegue fazer dinheiro rápido da noite para o dia. Então, se você souber, como a Nathalie pontuou, saber dividir o seu risco. Então, hoje eu tenho, aqui dando um exemplo, 60 anos, eu preciso tomar tanto risco quanto alguém mais jovem? Ou, né, você tem alguém mais jovem ali que quer investir mais. Eu realmente preciso alocar todo o meu recurso na bolsa? Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar na diversificação e no longo prazo. Então, por que que hoje a gente fala, né, dessa Selic alta? Porque a gente está falando que num longo prazo, tudo se mantendo mais constante, se você pegar todo o seu dinheiro e colocar na renda fixa, gente, você ainda está falando de um juro de 14, 13% ao ano. Então, o seu dinheiro ele está lá rendendo. Se você quer pegar um pouquinho desse dinheiro e colocar em alguma coisa mais de risco, você pode, mas assim, sabendo sempre diversificar. A gente viu muitos mitos, principalmente depois da pandemia, de gente que saía operando e tradando e fazendo contas malucas para ganhar dinheiro. Isso não existe. Então, é a consistência, é você olhar a sua carteira e se sentir confortável com ela, é você entender onde está o seu dinheiro. Acho que por isso a Previ Buyer faz um trabalho super importante de sentar aqui com vocês, de trazer de quem entende, explicar um pouco, porque eu acho que se você não entender, muitas vezes você fica vendido e isso pode acabar te prejudicando de alguma forma. Acho que é isso, Lucas. Não sei se você também quer complementar com alguma coisa. Não, acho que trazer até o intuito da entidade, né, da Previdência Complementar, que é o longo prazo, não tem como fugir Com disso. Então, a certeza. gente vai estar focado sempre nesse longo prazo, vai existir períodos de volatilidade. Eu até estava conversando com outro participante ontem, mostrei os retornos dos últimos anos, né? E a gente entende, a gente sempre trouxe um retorno positivo, pode ser um pouco mais baixo em algum ano, justamente por isso, né, por conta dessa volatilidade, mas sempre positivo e sempre pensando no longo Sim. prazo. E no longo prazo, realmente, a gente incrementa muito isso. E a gente está pensando no benefício da previdência. E é isso que você falou, Isa. Se você quer diversificar, se você quer correr um pouco de risco, não perca o seu benefício da Previbar. Mas se você acha, putz, eu consigo, quero um pouco mais, a gente também está aqui para sentar, conversar e dar apoio para você aprender e poder correr esse risco também, né? Então acho que a gente tem que entender isso. A Previbaia, como funciona, a gente faz um investimento sempre positivo, mas também estamos aqui para apoiá-lo também como participante, que é fundamental, né? Com certeza. Ainda mais o benefício da previdência de vocês, né? Do jeito que é. Eu acho que isso também é bem relevante quando a gente fala em termos de contrapartidas, né? Bom, acho que com isso a gente encerra a nossa live. Queria novamente agradecer a Isabela, a Nathalie, ao Lucas por terem aceito o nosso convite e ter vindo aqui conversar com os nossos participantes. E para vocês que assistiram a nossa live, a gravação vai ficar disponibilizada a partir de amanhã nos nossos canais, então no site da Previ Buyer, no YouTube. Caso vocês tenham outras dúvidas que não puderam ter sido respondidas aqui dentro dessa live, por favor, entre em contato com a Previ Buyer através dos canais de comunicação e até o próximo evento. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.